Olá, aqui é o Pablo e hoje eu estou trazendo um vídeo mais completo a respeito da função Tuck HSD no R. Eu tinha feito um vídeo aqui no YouTube antes e ele não estava muito explicativo e exemplificativo. Então eu resolvi mudar um pouco e apresentar mais detalhadamente a função. Além de detalhar as variáveis, vou detalhar um pouco do experimento que foi usado também e a gente vai entender melhor o que é essa função de Tuck HSD, que faz o teste de Tuck, né, para comparar se as médias de alguns determinados tratamentos que a gente está estudando tem diferença significativa uma das outras. Isso a gente aplica a partir de um delineamento que a gente escolhe, DIC, DBC, e assim sucessivamente. E eu vou mostrar aqui para vocês como será feito isso no R, usando a interface do RStudio. Os links para acessar o banco de dados e os scripts eu vou deixar todos na descrição. E os tempos aqui, que eu vou separar o vídeo em 4, que é a descrição das variáveis, a descrição do experimento, uma explicação um pouco da função de Tuck HSD e a descrição do código, e por fim a apresentação do código na prática. Eu vou colocar o tempo aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam ir direto ao ponto, caso vocês não queiram ver um pouco dessa introdução, ok? E agora eu vou apresentar para vocês o conjunto de dados que eu utilizei nessa análise para a gente aplicar o teste de Tuck, fazer a nova e fazer o teste de Tuck depois. Os dados eles podem ser encontrados na plataforma do FPR, tá? Ele está nesse link aqui, vou colocar na descrição, que são esses dados aqui, tá? Que a gente encontra aqui. Então, esses dados referem-se a um fungo, né? Que é Linecola, sei lá o nome desse fungo direitinho. Parece que ataca o linho. E aqui eu tenho o percentual de crescimento de óleo, né, em diferentes faixas de crescimento desse fungo, tá? Então eu tenho 6 estágios de crescimento desse fungo nesse experimento. Esse experimento foi conduzido em blocos, né? Então eu tenho 4 blocos aqui. Por isso que a gente vai utilizar um delineamento em blocos completos e causalizados, porque a gente precisa controlar a variação, porque eu tenho diferentes estágios de crescimento. Então eu tenho uma que cresce, que é menor, e tem a sexta que está no mais alto estágio de crescimento, proporcionalmente. Então a gente precisa controlar essa variação, a gente faz blocos. Aqui ele escolheu fazer por 4 blocos, tá? Voltando aqui então para o nosso slide, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o delineamento em blocos completos causalizados, BCC, ou em outras terminações DBC, ok? Esse é um daqueles delineamentos que tem maior aleatoriedade, como o DIC, né, que é o delineamento inteiramente causalizado, mas esse aqui é utilizado quando a unidade experimental ela tem uma certa heterogeneidade, ela varia bastante de uma unidade experimental para outra. Então a gente faz uma blocagem, separa essas unidades em blocos para controlar essa heterogeneidade que acontece na variável, ou seja, essa variância que acontece nessa determinada variável, tá? E consequentemente a gente vai fazer um controle local para controlar a variação existente dessa variável. A gente conhece, a gente sabe que tem essa variação. Por exemplo, se a gente tiver numa encosta, eu vou tentar desenhar aqui essa encosta, só um minuto. Eu volto assim que eu tiver desenhado ela mais ou menos. Então, se a gente tiver uma encosta, vamos fingir que isso aqui é uma encosta no morro, por exemplo, se a gente tiver uma plantação aqui de, sei lá, qualquer coisa aqui, plantação em geral, tiver uma roça aqui. Então, se a gente jogar adubo em toda essa encosta aqui, visando que a nossa plantação cresça melhor e a gente faça o nosso experimento para ver se talvez determinada quantidade de adubo é suficiente, a gente vai ter um problema, porque a plantação que tiver aqui embaixo vai ser mais favorecida do que a que tiver aqui em cima, porque o adubo, conforme chove, alguma coisa assim, a tendência dele é cair, certo? É vir para a baixada do morro, da encosta. Então a plantação que tiver aqui embaixo, todo o adubo que veio de cima tá aqui, essa plantação aqui vai ser mais vigorosa, ela vai ser
mais beneficiada. Então, nosso experimento vai ter uma heterogeneidade, enquanto a variância aqui vai ser muito alta, porque aqui a gente tem uma maior quantidade de adubo, uma retenção de adubo melhor. Aqui em cima vai estar bem baixo, porque a retenção de adubo aqui vai ser menor, porque é o alto da encosta. Então a gente faz a blocagem, eu vou mostrar aqui no desenho de novo, só um minuto, voltando aqui. Então eu vou ter que fazer blocos, né? Por exemplo, se eu fazer um bloco, esse bloco vai estar muito grande, mas se eu fizer um bloco do começo ao fim aqui, do começo ao fim aqui, ou vários outros blocos, claro, esse aqui é só demonstrativo, então eu já consigo corrigir, porque eu já tenho unidades experimentais que estão no alto do morro e unidades experimentais que estão na baixada do morro. E isso vai fazer o controle local. É basicamente essa a ideia. Eu vou mostrar em outro exemplo aqui agora também para vocês. Voltando aqui, eu vou mostrar um exemplo aqui, um exemplo prático, né? Também é outro exemplo, mas esse daqui eu acho que é um pouco mais nítido, né? Porque o meu desenho não é tão bonito assim. Bom, então eu tenho porcos aqui, né? Eu tenho vários tipos de porcos. Tenho porcos pequenos, tenho porcos médios e tenho porcos grandes, né? Na verdade, o médio é esse daqui. Tem um porco pequeno, médio e grande. Então, aqui eu tenho uma maior variabilidade. Então, se a gente estiver falando de crescimento de porcos, por exemplo, os porcos adultos eles não vão crescer muita coisa a mais do que os novos, né? Os novos têm tendência de crescer muito mais. Então, a variação dessas unidades experimental aqui, que no caso seria o porco, é bem alta. Então, eu faço o que? Um experimento em blocos, que eu sei que eu vou ter uma variação grande aqui. Então, eu faço um experimento em blocos. Daí eu separo as determinadas espécies. Então, essa espécie aqui, esses porcos que tem tamanho pequeno estão no bloco 1, médio no bloco 2 e os grandes no bloco 3. Então, assim eu faço um delineamento em blocos causalizados, ok? Então, vamos agora para um teste de Tukey. Se a gente tiver feito, por exemplo, esse delineamento, tiver aplicado a nossa análise de variância, essa análise de variância disse que a gente teve uma diferença significativa entre os tratamentos que a gente elencou. Então a gente vai aplicar um teste que é para ver quais tratamentos diferem um dos outros. Então a gente utiliza, por exemplo, um teste Tukey. Além do teste Tukey, tem o teste Duncan, entre outros. Então o teste Tukey é um teste de comparação múltipla que a gente compara contrastes em diferentes tratamentos, né? Que o contraste é a diferença entre uma média e outra média. E ele é feito o cálculo é feito através da diferença mínima significativa, onde o Q vai ser uma amplitude estudentizada, que vai ser tabelada. A gente vai pegar o número de tratamentos e os graus de liberdade do resíduo. Vamos ver aqui na frente que tem a tabelinha que mostra, ó, essa é a tabela de Tukey, né? Esse valor vai ser pegado nessa tabela. Então eu tenho o grau de liberdade, eu vou aqui escolher o grau de liberdade, na verdade o grau de liberdade, e vou aqui e vejo o número de tratamentos. Eu tenho X tratamentos, 6 tratamentos, por exemplo. Eu venho aqui, tenho 8 graus de liberdade, eu vou no 5,17 que eu tenho o meu valor de Q. Mas isso não é o foco da aula. Então a gente vai precisar disso, vou precisar do quadrado médio resíduo e do número de repetições. Essa é a forma simples para o teste de Tukey, ok? Bom, o teste de Tukey, a gente define um alfa, né? Esse alfa é o nível de significância, né? A gente pode tratar ele também como nível de confiança, que a gente faz 1 menos o alfa. Se a gente tiver 95% de confiança no nosso teste, a gente tem um alfa de 5%. Se a gente tiver 99% de confiança no teste, a gente tem um alfa de 1%. Então, o teste de Tukey, né, com qualquer teste de comparação múltipla, né, com a comparação de médias, a gente tem uma hipótese nula de não diferença entre as médias. A gente está testando essa hipótese, que não há diferença significativa entre essas médias. E como hipótese alternativa, a gente tem a hipótese de que há diferença entre as médias. Nesse sentido, quando a gente encontra a diferença entre as médias, a gente pode colocar essas letrinhas, que eu até coloquei entre aspas aqui, né, que a gente utiliza, que é as diferenças, onde teve diferença significativa ou não. Por exemplo, se eu tenho uma sequência de letras A aqui, então eu quero dizer que não há diferença significativa entre cada um desses tratamentos aqui.
entre um e outros, né? Que ele compara 2 a 2. Então, olha só, eu tenho o L7 aqui, isso aqui é valor de média. Eu tenho a letra A, então esse tratamento L7 ele é diferente de todos os outros. Então, o tratamento L7 ele difere de todos os outros, porque não tem letra repetindo. Já o tratamento L4, ele é igual, né? Ele diz que pelo teste de Tuck aqui, que ele é igual ao L5 e que ele é igual ao L3. Bom, mas ele já não é igual ao L1. Então, quando isso acontece, a gente passa para o outro. Vamos comparar o próximo, comparar L5, né? Então, venho em L5, o L5 não é diferente de L3 e assim sucessivamente até o L9. Depois, onde houver diferença, né, a gente passa para o próximo. O próximo é o L1. O L1, que é a letrinha D aqui, o D não é diferente dos demais, mas acima ele é diferente. É basicamente isso que a gente vai encontrar utilizando um teste de Tuck. Vamos para o próximo slide aqui. Bom, agora vamos entrar na parte da função mesmo no R. A função, que é a Tuck HSD, ela é encontrada no pacote stats, tá? A gente tem que baixar esse pacote, né? Dar um install package lá, eu vou mostrar no R. E a gente vai rodar o comando Tuck HSD. O Tuck HSD, ele tem 3 parâmetros que a gente pode colocar. Um parâmetro, 4 quer dizer, o parâmetro X, o if, ordered e conf level, que é os 4 parâmetros que a gente utiliza. O primeiro é o modelo da nova, ou seja, a gente faz o modelo lá, calcula esse modelo. Depois de calcular, faz a nova do modelo. E essa nova do modelo, né, que a gente utiliza o AOV no R, a gente vai colocar aqui. Depois, o outro parâmetro, o if, quer dizer qual que é a variável, né, que é a variável dependente. Então, a gente vai colocar essa variável aqui. Daí ele pergunta aqui, né, esse próximo parâmetro é o order. Então, ele pergunta se está ordenado os dados. Se os dados estiverem ordenados, coloca true ou T, né? E se ele não estiver ordenado, coloca false ou F. Geralmente eu coloco só T e F só, mas você pode colocar verdadeiro ou falso, né? True ou false. E o último parâmetro, que é o conf level, né? Que é o nível de confiança ou o nível de significância que a gente coloca aqui. No caso aqui é o nível de confiança. Então, se a gente definir um alfa de 5%, a gente coloca o conf level de 0,95. E se a gente definir um alfa de 1%, a gente utiliza o parâmetro aqui de 0,99, tá? Bom, esses parâmetros ordered e conf level, eles já vêm por padrão como falso e de 0,95, tá? Então, se você tiver dados ordenados, você vai ter que mudar aqui. Se você quiser mudar o nível de confiança, também você vai ter que mudar. Porque senão, sempre que você rodar o comando, ele vai utilizar essas funções aqui como padrão, tá? Então, vamos agora para o R, que eu vou mostrar na prática como fazer. Agora vamos para o R aqui, que eu vou mostrar a função em si. Ok? Bom, esse aqui vai ser o nosso script de trabalho. Aqui a interface do R, né, pode estar diferente da de vocês, talvez seja a versão clássica. Eu estou usando o RStudio, eu personalizei algumas coisas, eu coloquei o console aqui do lado, a parte dos plots vão ficar aqui, as variáveis desse outro lado aqui. Eu vou encurtar isso aqui para a gente ver mais o script e ver mais o console, ok? Bom, então eu vou puxar os dados diretamente com a função readTable. No meu computador, na minha máquina local, eu coloquei ele dentro de um diretório. Então eu vou puxar de dentro, eu coloco diretamente a função, costumo colocar o caminho inteirinho do meu banco de dados e colocar o banco de dados com extensão na frente, ok? Então eu vou utilizar a função readTable para pegar propriamente da internet, né? Você pode usar a readTable dentro do diretório mesmo. Eu vou puxar pelo link, né? Eu vou puxar esses dados do link aqui. Esses dados, eles têm cabeçalho, tá? O separador dele é ponto, né? Como é em inglês, é ponto. Então eu vou ter que colocar tudo isso lá dentro do R. Na minha função readTable, né? Eu puxei lá pelo meu link, vim aqui e coloquei que ele tem cabeçalho, read igual a true, e coloquei que o meu decimal é um ponto, ok? Então eu vou lá e rodo a minha função, executo, dou Ctrl R, tá? Vamos visualizar os dados para ver se eles são esses mesmos. Tá lá, eu coloco o V1.
e eu tenho os dados exatamente da mesma forma como eles estão online, tudo certinho. Eu posso avaliar a minha estrutura de banco de dados, então eu tenho fator na variável estágio, tenho o bloco também com fator e numérico. Então tá tudo ok. Vamos partir para a nossa análise. Nós estamos trabalhando com um bloco como DBC, então eu tenho que inserir na minha variável, na minha ANOVA, a função de bloco. Então eu coloco a minha variável resposta, né, que eu tenho que colocar lá. Então eu tenho a minha variável resposta, ela vai ser a partir da função que tem bloco mais os meus estágios, que são, no caso, os tratamentos, né? E eu coloco aqui na frente data igual a dbc, porque eu estou referenciando esse banco de dados aqui. E dou Ctrl R no RStudio, né, para fazer rodar a função. E eu tenho agora a minha ANOVA aqui do lado. Então aqui do lado eu vi que os meus tratamentos, os estágios aqui, eles foram significativos, o que significa dizer que eu tenho uma diferença entre os meus tratamentos, ok? Então eu vou ter que buscar essa diferença. Ele disse que em bloco, né, quando eu calculei aqui, não há diferença. Isso é bom que não tenha diferença entre os blocos, né? Porque a gente utiliza justamente o bloco para que controle a heterogeneidade, essa variância que tem. Bom, vou pular isso daqui. Depois que a gente faz isso, a gente precisa fazer uma análise de resíduo para validar a nova, o nosso modelo. Então a gente pode utilizar desta função de um plot aqui, né? Eu coloco x11 sempre aqui para mim criar externamente e abrir essa janela aqui gráfica, tá? Então posso fazer minha análise de resíduos, ó. Eu vejo aqui a minha dispersão de resíduos, não tem nenhum padrão, então parece ser independente. Eles parecem ser normal porque a linha e os dados estão muito próximos. Vamos para o próximo aqui. Eu tenho um teste para mim testar a homocedaticidade. Então pelo teste de Bartlett eu não rejeito a hipótese nula. A minha hipótese nula é que as variâncias do tratamento são iguais. Então eu tenho registro. Só nessa análise gráfica e nesse teste aqui eu já posso concluir que os dados têm independência, têm normalidade e são homocedásticos. Então eu estou validando o meu modelo. Eu posso fazer outros gráficos aqui, mas eu vou só fazer um teste de Shapiro-Wilk aqui para mim testar a normalidade. Ops, tem que rodar aqui em cima, rodar resíduos. E o meu Shapiro-Wilk não rejeitou a hipótese nula, que era a hipótese de normalidade. Então o meu modelo passou nos testes, então o meu modelo ele é válido. Vamos então para o que interessa. Bom, então eu vou utilizar a função tuck-hsd. Se você não tiver ela instalada, você roda o comando install packages, né, e instala o pacote stats, né, o pacote de funções stats. Sempre que você for rodar, você utiliza a função library ou require, que é require, e coloca o seu pacote aqui dentro, né? Esse aqui não precisa de aspas. Deixa eu só corrigir esse código aqui. Eu não preciso de aspas aqui. Aqui mesma coisa, eu coloco o stats aqui dentro. Sempre que eu vou rodar essa função, eu utilizo dessa função para me chamar o pacote para dentro da interface do R. Bom, então vamos, sem mais delongas, vamos utilizar a função tuck, né, que eu utilizei, ó. Eu chamei a minha ANOVA, né, de dbc underline ANOVA, tá aqui, ó. Aqui, ó, dbc underline ANOVA, rodei o comando AOV. Então eu já tenho o meu modelo. Eu disse que a minha variável que eu estou testando, que é os tratamentos, é estágio e que os dados estão ordenados. Por default, ele já coloca que os dados estão com 95% de confiança, tá? Então roda a função tuck-hsd, rodei a função e eu vejo o que tem dentro da função. Bom, eu rodei com 95% o teste de tuck para esse modelo aqui, que é aquele modelo que a gente testou, e ele gerou essa saída aqui. Eu vou mostrar no Excel, eu vou jogar esses dados dentro do Excel para a gente ver, para a gente analisar isso daqui, tá? E dar um retorno, ok? Antes de fazer isso, eu também posso rodar, ó, x11 e abre e fecha parênteses. Eu coloco um gráfico externo. Vou fazer um plot, ó, de dbc.tk, que é onde a gente rodou a nossa função tuck-hsd. Ele vai gerar esse gráfico aqui, que é o gráfico
para as nossas diferenças da média, né? Para cada tratamento, ele vai comparar tratamento a tratamento, ó. No caso estágios, né? Estágio a estágio, então, comparando, ó, aqui ele está comparando o E1, o E2 com o E3. Olha, o zero está contido aqui dentro do intervalo. Então, ó, essa aqui é a linha do zero. A linha que o zero estiver contido dentro do intervalo, ela não é significativa, ou seja, não há diferença entre um estágio e outro estágio. Bom, e que eu tenho todas as comparações aqui que não apareceu as outras que tem aqui, tá? O E6 com o E3, então, ó, o zero não está contido dentro do intervalo, ó. Esse intervalo é o mesmo intervalo daqui, ó. Esse aqui é o limite inferior e limite superior, tá? Aí, essa aqui é a média, né? Que é essa diferençazinha ali. Então, olha, E6 e E3 que estão aqui, ó, o zero não está contido dentro do intervalo. Isso quer dizer que esse tratamento tem diferença dele, esse estágio de crescimento para esse estágio de crescimento tem uma diferença entre eles. E é isso que eu vou colocar lá no Excel para a gente conseguir analisar pareadamente isso daqui e colocar nossas letrinhas. Bom, então eu vou utilizar uma função aqui para calcular a média, tá? Essa função do pacote Depilier que vai pegar só o operador pipe aqui, tá? E eu vou fazer uma média de cada tratamento, de cada estágio, tá? Aqui tem a média, eu vou jogar lá no Excel, ok? Vamos lá para o Excel. Eu só vou colocar o gráfico aqui e eu já volto. E agora eu vou voltar aqui com o gráfico, né? Eu já colei o gráfico aqui dentro do Excel para a gente poder analisar. Bom, aqui estão as médias, né? Então eu vou classificar essas médias aqui para a gente conseguir fazer do menor para o maior, ok? Eu quero que expanda a seleção. Bom, eu tenho classificado aqui as médias e vai bater com o que tem aqui, ó, nessa parte do lado de cá, o lado direito, ó. Vai ser a mesma ordem aqui dos estágios, tá? Então eu tenho os estágios, eu tenho a média e vou encontrar as letras do comando tuck_hsd, tá? Vamos lá. Eu copiei aqui lá e coloquei aqui, então aqui é limite inferior e limite superior. Vamos colocar centralizado aqui só para ficar melhor, ok? Bom, então vamos lá. Eu estou comparando E2 com E3, tá? Então vamos lá, E3, o zero está contido dentro do intervalo. Eu tenho um p-valor, esse aqui é o p-valor, tá? Um p-valor que não deu significativo. Então a primeira coisa que eu tenho a ver aqui que esse valor aqui eu vou chamar de A, tá? Ó, a primeira aqui começa em E3, eu vou chamar de A. Ele disse que não houve diferença significativa para o E2. Então eu tenho E2 e E3 que não tem diferença significativa um do outro. Agora eu vou pegar o E3 e vou testar ele com o E1. Então vou testar esses dois aqui para ver se tem diferença significativa. Tá aqui, ó, E1 e E3. O zero está contido, ó, tem um valor de menos e um valor de positivo aqui, né? O p-valor não foi significativo, então quer dizer que aqui também a minha letrinha é A. Bom, vamos continuar aqui, eu vou fazer isso mais rápido. E3 e E5, E3 e E5, E3 e E5, p-valor não significativo, A. E3 e E4, p-valor deu menor que 0,0, deu menor que 0,05, isso é menor, ó. Menor, 0,4 é menor, e o zero não está contido dentro do intervalo, que é esse cara aqui do gráfico, ó, não está contido dentro do intervalo. Então eu tenho uma diferença significativa aqui, então eu não coloco mais letrinhas. Bom, então eu vou pular para o outro agora, que é o E2. Eu tenho que seguir essa ordem. Eu volto aqui no E2. O E2 agora é letra B, só para diferenciar. O E2, eu vou testar o E2 com o E1, tá? Os outros aqui você vai ver que não é significativo, então por isso nem precisa colocar a letrinha também. O zero está contido entre E2 e E1, então eu tenho que aqui também é B. O E2 e E5, E2 e E5, eu tenho não significativo, também é B. E ele começa a diferir aqui no E5 com E2 com E4, E2 com E4, não, também não é significativo, então a letrinha aqui é B. E2 com E6, E2 e E6 deu
significativo, então eu não mudo a letrinha. E é assim que a gente vai fazer a nossa análise aqui. Esse teste de tuck e essa função tuck HSD vai conseguir gerar isso aqui. Eu vou voltar no final só para mostrar como ficou o nosso quadro, tá? Voltei agora com a tabela completa, né? Não foi muito além do que eu estava fazendo antes, porque a hora que chegou no tratamento E1, o E1 já não diferiu significativamente dos demais que estavam aqui para baixo, o 5, o 4 e o 6. Ele não diferiu esses estágios de tratamento aqui. A interpretação depois vai ser com base nessas letrinhas que a gente encontrou aqui. E é isso que a gente consegue fazer utilizando a função tuck HSD. Como não houve diferença significativa entre os outros aqui também, ó, todos os p-valores aqui foram maior que 0,05, né, que é esses outros testes aqui, nem precisa aparecer a letrinha mais. Então, a partir do E1 aqui eu já não tenho diferença significativa. Mas o E3 já é diferente significativamente, o E2 já é diferente significativamente do E6 aqui, ó. Ele só não difere dos demais estágios de crescimento aqui. Bom, então era isso, pessoal. Eu quero agradecer por ter assistido até aqui, se você conseguiu, né? Que talvez o vídeo tenha ficado extenso. E era essa a função do tuck HSD que a gente utiliza no R, como a gente interpretar. Eu mostrei também como o delineamento que foi utilizado, as variáveis, expliquei um pouco de alguns comandos a mais do que tinha no outro vídeo. Eu espero que tenha ficado um pouco melhor, né? Eu agradeço. É isso, obrigado e até a próxima, gente.